Pronto, turminha. Começando nossa gravação da nosso plantão de orientação da tarde. Eu quero saber de vocês o seguinte, 2 pontos. Quem ainda está com dúvida na atividade? Eu sei que a atividade que vocês assistiram a videoaula de hoje de manhã, ninguém tem dúvida, porque se tiver dúvida daquilo ali, só a misericórdia do Senhor Jesus. Aí bota a parte. Eu assisti, mas eu também não... Quando eu acordei, eu não entendi mais nada. Nem lembro se eu assisti. Eu sei que tem meu presente lá, que eu assisti, mas eu não sei se eu assisti. Eu vi você escrevendo lá que não sabia nem o que... Não sabe nem quem é você, na verdade, né? Quem dirá se assistiu ou não à atividade. Mas, enfim. Então, para quem tem dúvida sobre se deve responder na atividade, preferencialmente sim. Eu acho que não tem necessidade de estar fazendo aquilo no caderno, né? Porque vocês já sabem escrever no próprio PDF, com aquele exercício do caça-palavras, eu acho que deu para a gente treinar bastante aquilo ali. Então, não tem necessidade de fazer no caderno. Coloca no próprio trabalho, na própria imagem, vocês escrevem o nome de cada uma das personagens. Cuidado, porque tem 2 personagens ali, em especial, que podem confundir um pouco vocês, tá certo? Eu já recebi alguns exercícios entregues, e tem gente que errou isso aí, trocou um personagem pelo outro, porque não se atentou para um detalhe importante do traje do personagem. Então, Sabia. isso pode confundir para alguns de vocês, e aí fazer com que vocês entreguem a atividade errada. Tem gente até que disse aqui que já fez. Foi viver. Viver. Agora ela já sabe que eu chamo ela assim, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, não é isso, Viver? E ela já entregou. Mas teve mais gente que entregou também. Agora, já que vocês não têm dúvida sobre essa atividade, lembrando a vocês que de hoje a 8, nós teremos a nossa última atividade da primeira unidade, fechando um total de 5 atividades, ou seja, trabalhei com vocês valores percentuais de avaliação, de execução da atividade, levando em consideração as dificuldades de adaptação para o sistema, as dificuldades de utilizar, não levei em consideração prazo. Então, tem gente que está me perguntando, professor, ainda pode fazer? Pode, não, deve. Até o dia 29, né, que é o penúltimo dia, vocês podem fazer tudo que não fizeram ainda. Ah, professor, mas a unidade não termina dia 30? Dia 30 eu vou passar a última atividade. Então, eu espero que até dia 29 vocês já estejam com tudo em dias, tudo regularizado, tudo em ordem, sem deixar de fazer nenhuma atividade. E aí eu quero abrir um parêntese aqui para vocês, no seguinte ponto. Algumas pessoas estão fazendo a atividade e não estão mandando para mim. E aí, o que acontece? Vai gerar uma situação igual à do Google Formulário do nosso teste do sábado. Vocês mandam, acham que termina a atividade, faz a atividade, mas não devolve. E aí, o que acontece? Fica aparecendo para mim que a atividade está pendente. Então, o que eu aconselho a vocês é que vocês abram o Google Sala de Aula de vocês, lá na minha matéria, e que vocês vão verificar lá nas atividades, se vocês estão com todas as atividades entregues. As que não estiverem, vocês têm que clicar lá em concluída, vocês têm que apertar lá o concluído, porque senão ela não chega para mim e vocês continuam lá na lista de pendentes. Tem um monte de gente que está na lista de pendentes. Helenice mesmo, eu descobri que está com o nome lá no SPC de professor Ivandro. Exatamente, Mainara. Tem que marcar a atividade como concluída. Se vocês não marcarem a atividade como concluída... Quase no teste do senhor, eu quase que não dava tempo. Exato. Se não marcar como concluída, a atividade não chega para mim. Fica parecendo que vocês terminaram, mas ela não chega para mim. Então, vocês têm 2 dicas. A primeira dica para saber se vocês fizeram tudo
verifica se eu mandei algum recadinho para vocês. Porque todas as atividades que eu tenho corrigido, eu tenho mandado um comentário particular. Poxa, tá legal, gostei muito da atividade, ficou jóia, podia ter feito assim, por que não fez isso, assim, assim, assim? Ou então, por exemplo, a atividade anterior do Caça-Palavras, teve gente que eu disse assim, pronto, agora só tá faltando um boneco. Por quê? Porque a pessoa só me entregou o Caça-Palavras, não entregou ainda o boneco Frankenstein. Então, aí o que é que precisa? Precisa devolver a atividade, tem aquele outro macete, tem gente que não sabe. Cancela o envio da atividade, faz de conta que me devolveu e tomou de volta, cancela o envio da atividade, e aí faz o boneco Frankenstein, e aí manda de volta para mim. E aí lembra de marcar como concluída, porque senão eu não recebo a atividade. E aí, gente, depois do dia 30, de hoje a 8, que vocês farão a atividade 5, vocês vão ter menos dias para responder a atividade 5. A atividade 5 é muito fácil. É igual a atividade de hoje, que vocês, muitos já até fizeram, em 5 minutos já responderam e já me devolveram. Então, a atividade 5 também é simples. Então, vocês vão pegar e vão ter um prazo menor para responder. Por quê, professor Ivan, se o senhor dá uma semana para fazer cada atividade? Porque, gente, eu preciso fechar a nota até dia 5. Dia 5, Ivandro? Até quarta-feira eu preciso fechar a nota e mandar para a secretaria. Então, vocês vão ter até o dia 4 para responder a atividade 5. Se vocês não tiverem feito as anteriores, vai acumular e não vai dar tempo. E aí, depois, eu não sei como é que vai ficar a situação de vocês. Então, lembrem-se que a gente precisa estar com tudo em ordem. Lembrem-se de colocar presença virtual nas aulas que vocês assistirem. Por exemplo, a aula de manhã hoje, 15 pessoas colocaram presente lá na nossa videoaula do YouTube. Massa. Um número legal. Só que eu sei que uma pessoa das que estão aqui hoje não botou presente lá. Por quê? Porque eu tenho 16 alunos assistindo a aula aqui agora, e lá só 15 botaram presente. Então, provavelmente foi alguém que não assistiu a videoaula de manhã. Então, se não assistiu, assiste. Quem está perdido aí, viu, Maria Eduarda? Quem está perdido aí, abre o meu Google Sala de Aula, porque eu já organizei tudo, desde a semana 1. Vai lá olhar, aula por aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aí a semana 2, aula 5, aula 6, aula 7, aula 8. Vai olhar direitinho, não importa se você está em casa ou não. Eu, inclusive, facilitei isso para vocês, quando eu coloquei o livro virtual. Então, o livro didático de vocês está lá o link. Você não tá em casa, não tem desculpa para não fazer a atividade. Isso vale para vocês, porque vocês são meus alunos de matemática também. Não tem livro de diversificado, mas tem de matemática. Então, eu estou viajando, não tenho como fazer o exercício. Tem sim, porque você abre o Google Sala de Aula e você tem lá o livro virtual para você fazer a atividade. Não precisa nem carregar aquele peso nas costas para resolver na casa de quem vocês estiverem. Então, tudo está mais fácil para ajudar vocês. Agora, eu não posso postar uma aula, eu não vou dizer quem foi, e aí eu escrevo lá na descrição, essa aula é do assunto tal, da página tal, do livro, o livro de vocês está lá na aula 5 e na aula 8. Aí, quando eu vou nos comentários, está lá, professor, onde foi que o senhor colocou o livro de matemática? Gente, vocês têm que ler as coisas. Vocês têm que procurar, vocês têm que assistir. Não adianta eu estar falando aqui da atividade de hoje de manhã, se vocês não assistiram a videoaula de manhã. Vocês não vão saber do que eu estou falando. Então, vocês precisam acompanhar, vocês precisam estar seguindo aquela ordem que eu determinei e que está, até um certo ponto, está um padrão. É muito difícil a gente fugir daquele padrão. Videoaula, exercício. Plantão de orientação no Google Meet, plantão de orientação gravado. O padrão da gente é esse. Quando muda por quê? Porque eu boto um podcast, porque eu boto uma enquete, porque o professor Alex faz uma pesquisa com a turma, que não foi com vocês, foi com o primeiro ano. Então, isso é que vai gerar algum tipo de mudança. Se acontecer alguma coisa na nossa rotina, eu vou avisar vocês. Como é que eu aviso vocês? Normalmente eu gravo um podcast para vocês ficarem cientes do que é que vai acontecer.
Então, por exemplo, agora, Yali levantou a mão para fazer uma pergunta. Mas antes de Yali perguntar, eu quero entender por que que não tem nenhum presente na aula 23. Ninguém assistiu a... Todo mundo que assistiu a videoaula, todo mundo que já me devolveu a atividade, ninguém pegou a atividade na aula 23. Então, quando a gente entra lá, na aula 23, para pegar o link da figura lá com as 6 personagens, a gente tem que chegar lá no comentário e colocar presente. Eu já disse a vocês que isso é a nossa chamada virtual. Então, vocês já são 9º ano, eu não tenho que estar lembrando isso toda hora. Vai começar a segunda unidade a partir do dia 3 de maio, e eu não vou mais ficar avisando que tem que colocar presente. Colocou presente, eu vou considerar que assistiu a aula. Se não colocar, eu vou colocar falta. E aí, no final, não reclame se a nota de vocês estiver menor. Fale, Ali. Professor, é verdade que dia 3 de maio vai voltar às aulas? A gente não sabe ainda, Yali. Hoje está começando essa conversa na televisão, né? Mas até então não se falou ainda de escola estadual. Vocês observem que só está falando das escolas municipais e particulares. Quando fala de prefeitura, não envolve vocês. Vocês são escola estadual. Então, para vocês, tem que haver uma determinação do governador Rui Costa e do secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues. Então, na hora que eles forem para a televisão e que eles disserem que as escolas estaduais também vão voltar, aí a gente vai saber que vai voltar, né? Ou então, quando o professor Ângelo avisar a gente e vocês, através dos nossos canais de contato lá do Instagram do colégio, do WhatsApp do colégio, aí quando o professor Ângelo avisar, a gente vai ficar sabendo. Como vai ser esse retorno, até onde eu sei, não vai ser com todo mundo, vai ser metade dos alunos, vai ser, parece, segunda, quarta e sexta uma turma, terça, quinta e sábado outra turma, na semana seguinte reveza, mas não está nada fechado ainda, não está nada definido, não está nada sacramentado. Então, não precisa a gente se preocupar com isso por enquanto. Vamos continuar o nosso barco, conforme a gente está, certo? Fazendo nossas atividades, até porque a gente não vai mudar muita coisa nesse sistema quando voltar, porque é um sistema híbrido. Então, a gente vai, por exemplo, digamos que vocês 16 estejam lá na sala agora assistindo minha aula. Então, a minha aula vai estar sendo gravada para quem estiver em casa. A diferença só vai ser essa. Na outra semana, vocês vão estar em casa assistindo a minha aula. A minha, viu, gente? Eu estou falando que eu pretendo trabalhar assim. Os outros colegas, eu não sei como vai ser. Mas a minha ideia é trabalhar dessa forma. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ser esse retorno. Diga aí, Amanda, você também levantou a mão aí. Professor, é assim, eu assisti todas as suas aulas, porém não coloquei presente. Ainda dá pra botar? É porque eu me esqueci, velho. Vocês comem muito queijo. Não é à toa que estão falando de pizza no chat. Eu estou dando aula de diversificado, o povo está falando de pizza no chat. Opa! Mas, enfim, né, seu Yuri? Tudo bem, viu? Né? Continuando, tem alguma dúvida sobre a atividade? Essa atividade do boneco Frankenstein, que gerou muita polêmica. Sim, estou falando de diversificada. Eu quero lembrar o seguinte a vocês. A atividade 4, aliás, a atividade 3, a do Caça-Palavras, ela é dividida em 2 partes. Tem o Caça-Palavras e tem o boneco Frankenstein. Então, se você só entregar o Caça-Palavras, você só vai ter metade da nota. Se fizer tudo certo. Entendeu? Então, fiquem atentos a isso, porque depois, na hora que eu der a nota, aí vai dizer assim, professor, eu fiz tudo. Não, você não fez tudo. Você não entregou o boneco Frankenstein, o Caça-Palavra estava pela metade. Então, eu estou avisando, quem não terminou, cancela o envio e manda a atividade completa, para ter a nota completa, senão vai perder ponto. Diga aí, Ali. Eu acho que no mínimo 3 coisas para falar. A primeira é sobre as atividades de matemática.
o senhor passa, só que não passa assim no Google, tipo, para entregar no Google Classroom. Só tem, eu acho que uma atividade, que eu acho que é da página 47. Aí fica difícil, porque as outras atividades que eu entreguei Yali, pelo pronto, Gmail. não precisa você nem continuar gastando o seu português. Deixa eu lhe dizer o seguinte, as primeiras atividades eu não postei o local de envio, realmente. Porque, como eu disse, estávamos todos aprendendo a usar o Google Sala de Aula. Nem eu sabia, nem vocês. Tem coisa que vocês até hoje não sabem fazer. Entendeu? Então, mas depois, se você reparar lá no Google Sala de Aula, teve uma parte que eu perguntei assim, você já fez a atividade tal e tal e tal e tal? Se você já fez, poste aqui. Então, as atividades anteriores, que não tinha onde postar, eu estava dizendo para você postar ali. Então, não tem desculpa para você dizer que não tem onde postar. Porque no começo, realmente, eu não disse onde era para postar. Mas depois, eu comecei a falar, inclusive a atividade 31, que foi uma das atividades que eu passei para vocês, está lá o lugar de postar, do mesmo jeito que a gente faz na diversificada, eu estou fazendo em matemática, eu dou a aula e na sequência eu coloco um lugar de postagem, inclusive no trabalho do primeiro ano, que não é com vocês, o trabalho do primeiro ano que eles estão fazendo já, eles já estão fazendo 2 trabalhos em equipe para mim, fizeram um e agora estão fazendo outro, eles estão respondendo, eu postei a aula e logo em seguida eu postei o lugar onde eles têm que postar a atividade para mim. Então, é o que eu estou dizendo a vocês. Quando eu comecei as aulas online, inclusive, se vocês lerem lá, vocês vão ver que eu coloquei o ring light. Vocês vão ver que eu coloquei lá tudo bagunçado. Estava uma seguida da outra. Aí chegou um dia que eu disse assim, não, eu vou arrumar isso aqui. E coloquei semana 1, aula 1, aula papa, arrumei tudo. Então, cabia a vocês o quê? Irem olhar, como eu estou dizendo, aula por aula, depois que eu organizei tudo, eu fiz isso, eu não fiz isso, eu passei por aqui, eu assisti essa aula, eu não assisti, vocês não fazem isso, então vocês querem tudo mastigadinho, tudo na mão. E agora o negócio, vocês já são, 9º ano, não está mais na hora de achar tudo mastigadinho, não. Agora vocês têm que correr atrás e não pode nem chegar atrasado. Quem corre atrás chega atrasado, viu? Mais alguma pergunta? E Ali disse que tinha mais perguntas. Vamos ver se eu já não respondi tudo. Fale, continue. Ai, peraí, eu me esqueci agora, foi tanta informação. Jesus. Tá tão nova, esquecendo. Como o senhor tem 2 matérias diferentes, então o que o senhor disse de organizar tudo, entregar as atividades que esqueceram de entregar, também vale para matemática, né? Porque eu fiz tudo, mas eu entreguei a maioria pelo Gmail. Não tem problema. Quem entregou pelo Gmail também foi avaliado. O que eu disse a vocês que evitassem fazer era entregar a atividade pelo Instagram. Porque no Instagram, vocês me perguntam as coisas lá no direct e tudo, eu oriento, eu digo, professor, o senhor já olhou minha atividade? Eu estou olhando aqui para uma pessoinha aqui, que ela me perguntou isso, o senhor já olhou minha atividade? Aí eu disse, ainda não, mas segunda-feira você me lembra. Ela não me lembrou, mas eu olhei, aí mandei um recadinho para ela, depois eu fui lá no direct do Instagram, aí respondi assim, você já viu meu recadinho? Já vi, professor, então... Todas as atividades de vocês que eu corrijo, eu boto um recadinho para vocês. Eu estou gostando desse negócio de aula pelo Google Sala de Aula, porque eu posso fazer isso. Quando é correção normal, eu só corrijo, boto a nota e entrego. Agora eu posso dizer a vocês se está certo, se não está, o que precisa melhorar e tal. Aí eu vou fazer outra pergunta, já que vocês estão falando muito de matemática. Vocês assistiram a videoaula que eu deixei ontem? Assisti todas, professor. Tem 2 videoaulas que eu postei ontem, que era como se fossem nossas aulas de quarta-feira, para vocês não ficarem com muita saudade Aparece na minha televisão. Aparece na televisão, é porque a sua televisão tem conexão com a internet. Tem algumas que não tem, aí não tem como a gente fazer isso. Então, o que acontece? Vocês repararam que eu corrigi todas as atividades. Então, quem não entregou as minhas atividades de matemática, não adianta entregar mais, porque eu não posso aceitar uma atividade entregue
depois que eu corrigi. Não vou ser justo com quem fez errado, mas fez no momento certo. Aí eu vou deixar Ivandro assistir a aula toda do professor, e aí quando chegar amanhã, Ivandro vai e resolve todas as atividades, tudo certinho, tudo direitinho, porque ele assistiu às aulas. Não posso aceitar. Então, quem entregou as atividades, entregou de matemática. Quem não entregou, ó, bau, já era, já foi Bandamel, perdeu. Agora é só na próxima. Diga, Natasha. Não era pra falar que eu tinha saído naquela hora porque Camila, o quê? Minha irmã me ligou. Certo. Quando alguém liga, a conexão da gente cai mesmo, que aconteceu isso comigo na aula anterior. Enfim. Mas esse gato aqui olhando pra mim, se ele olhasse... Tem alguma pergunta? Eu entreguei a atividade 49, da página 49 de matemática ontem. Tem alguma coisa que fosse, sabe? Não, que horas eu postei a atividade? Foi no fim da tarde, não foi? 18 horas, se eu não me engano. Eu deixei o dia todo para vocês fazerem ainda o que faltava. Então, se foi depois de 18 horas, aí eu não vou considerar mais. Se foi antes, não tem problema. É igual ao teste. Lembram do teste? Então, o que foi que eu expliquei também lá para vocês no podcast de matemática? Que eu não posso prejudicar ninguém, porque não teve internet, não tinha crédito no celular, a conexão não funcionou, e aí não pôde fazer o teste sábado. Então, na semana que vem, dia 28, de manhã vocês vão ter uma aula, uma videoaula lá no YouTube, e à tarde só vão assistir minhas aulas aquelas pessoas que eu disser o nome na aula de manhã. Então, todo mundo vai ter que assistir a aula de manhã para saber o que é que vai acontecer dia 28 de tarde. Porque tem lá uma coisa esperando vocês. Só podia ser Ivandro para passar Vai ter mistério. prova. Deus sei Não mais. sei, não sei o que é que vai ser. Vai ser alguma coisa. Já preparei para vocês. Está lá, saindo do tacho. Ok? Mas a aula é de diversificadas. Ninguém tem mais dúvida de nada de diversificada. De lá do boneco Frankenstein, do caça-palavras. Todo mundo conseguiu fazer o caça-palavras. Ah, sim. Todo mundo bem já. Demorou, mas consegui, vai. Professor, Eu vou aquela ver imagem, mais aquela aqui imagem pra que eu mandei, aquela imagem que eu mandei do boneco rosa, não era para mandar, foi Eu errado. vi que você falou. Tiveram atividades muito bacanas. Eu quero parabenizar vocês aqui, publicamente, porque eu só parabenizei nos comentários particulares, mas muitas atividades legais mesmo, que vocês se esforçaram, usaram de criatividade, formaram os bonecos muito bacanas, né? Teve gente que disse, está muito esquisito, mas era para ficar esquisito mesmo, porque você está misturando um bocado de coisa diferente, certo? E ele fica mesmo esquisitão, como o Frankenstein é Misturei esquisitão. dois estilos, né? Eu tentei fazer certinho, até grudei a roupa do cara no short da menina. Pois é, teve coisa que ficou perfeita, a junção que vocês fizeram. Teve gente que usou Jamboard, achei muito legal. Teve gente que usou o Google Docs. Teve gente que usou outros aplicativos aí que eu nunca nem vi na minha vida. Mas ficou muito legal. E quem desenhou também, tiveram desenhos assim, surpreendentes, muito legais. Tiveram desenhos muito legais, que eu fiquei muito feliz com esse trabalho. Claro que tiveram alguns que não conseguiram fazer o que eu esperava. Por exemplo, eu tinha dito a vocês que eu queria um desenho, um boneco, que ele tivesse partes de diversas etnias, mas que ele também tivesse os dois gêneros, masculino e feminino. Então, teve gente que fez o boneco e só tinha partes femininas. Teve gente que só fez o boneco e só tinha partes masculinas. Teve gente que fez 2 bonecos, um boneco feminino e um boneco masculino. Não foi isso que eu pedi. Eu pedi um boneco com os 2 gêneros. Mas, assim, muita coisa eu considerei, eu deixei passar para que vocês ainda tivessem essa adaptação nessa nova experiência de usar a tecnologia. Mas eu acho que, na maioria, todos se deram muito bem. Poucos que não conseguiram fazer o que eu pedi que fosse feito. E algumas perguntas, como eu falei, foram perguntas que vocês fizeram
que eu já tinha respondido na videoaula. Aí fica parecendo que vocês não assistem a videoaula, certo? Mais alguma pergunta que vocês já estão falando aí? Já saíram da pizza e já estão falando do dinheiro da mãe de Ali. Misericórdia. Eu vou bloquear esse chat também aqui no Google Meet. Não. Professor, sabe a palavra olho que eu falei que eu tava procurando que nem morta? Que estava assim, na vertical. Eu já tinha achado. Só não tinha prestado atenção que eu tinha achado. E você não marcou? Não chegou a marcar? Não lembro se você marcou Não, no seu, na sua, eu achei, no só seu que eu esqueci de caça-palavra. marcar do lado que tinha achado. Aí ontem eu fui olhar se eu achava. Aí eu tinha achado já. Aí, gente. Se passou, tá comendo muito queijo. Deve ser a pizza aí. Falando em queijo, eu acabei de botar A outra pizza, de queijo a ainda. coxinha, sei lá o quê. Aí, já tá desmemoriada. Ainda fica comendo queijo. Pronto, daqui a pouco você não vai saber nem quem é você. Eu já Vamos. disse. Então, tô dizendo. Então, fechamos Alô, aqui. sou eu, será que eu estou em Alagoinhas? Ninguém tem mais dúvidas? Ninguém tem mais perguntas a fazer? Tá suave, tá suave. Galera, Vou fazer Tá desenho suave e já. mandar. Tchau. Eu tenho tá uma suave na nave. 8 Então, minutos já suave. que passaram. Já passei 8 minutos da aula, exatamente. Apesar que meu Então, boneco, professor, vai sair que nem boneco de voodoo, viu? Então, encerremos aqui a nossa aula. Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Não percam a aula de quarta de matemática, hein? De manhã. E vocês terão surpresas. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a gravação. Peraí. Vou até